Olá, bem-vindos a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Com quem vamos falar, com quem nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. I remember when I came to Portugal some years ago, the people were so good and the Church in Need has been helping us in different ways. So we need your prayers also. So please keep us in your prayers and we will pray for you. God bless you. Este homem que tem tão boa memória de Portugal e dos portugueses e que pede as nossas orações é cardeal, chama-se Joseph Coutts e é um dos principais rostos, um dos principais símbolos da Igreja Católica num dos países onde os cristãos mais têm sofrido nos últimos anos, o Paquistão. Numa altura em que a Fundação AIS tem estado a promover aqui em Portugal uma iniciativa de alerta precisamente para a questão da perseguição religiosa no mundo, vai ser muito gratificante escutar a mensagem do arcebispo emérito de Karachi. Este vai ser, claro, um dos temas, um dos muitos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar pela Nigéria. Estamos praticamente a chegar a dezembro e podemos começar a olhar para este ano de 2023 e fazer alguns balanços. Um desses olhares retrospectivos pode ser, por exemplo, sobre a perseguição aos cristãos. Aumentou, diminuiu? Em que países é que houve mais incidentes? Este é um balanço que estamos a fazer a nível internacional, mas podemos desde já apontar o caso de um país onde a violência contra os cristãos continua a ser muitíssimo elevada, continua a ser muito preocupante. E estou a falar, Catarina, da Nigéria. Exatamente, Paulo, da Nigéria, que continua, infelizmente, a ser um caso muito preocupante no que diz respeito a esta questão da perseguição aos cristãos, que se tem vindo, de facto, a agravar nos últimos tempos e podemos dizer mesmo, Paulo, que esta perseguição aos cristãos na Nigéria é apenas um exemplo do que está a acontecer ou da tragédia que está a ocorrer neste momento em África. Muito bem. Trouxe aqui, portanto, a Nigéria para apresentar aos nossos telespectadores um levantamento que a Fundação AIS fez sobre os casos de rapto de pessoas ligadas à Igreja neste país ao longo deste ano. E o resultado deste estudo é inquietante. Sem dúvida, Paulo. De facto, e de acordo com os dados recolhidos pela Fundação AIS, e apenas até ao dia 13 de novembro, houve este ano o rapto de 23 pessoas na Nigéria. Portanto, são pessoas que são diretamente ligadas à Igreja Católica e, portanto, praticamente todos foram libertados. Apenas houve alguns casos, infelizmente, que não terminaram da melhor forma, infelizmente, e podemos dizer, Paulo, que esta situação deixa a comunidade cristã inquieta e com medo, claro. Podemos concluir com esses dados que o rapto de padres e de irmãs e de religiosas, claro, é uma das maiores ameaças à segurança da Igreja neste país africano? Sim, Paulo, claro que sim. E é preciso dizer que estamos a falar dos casos que são conhecidos, não é? Porque, sim, infelizmente, e que são aqueles casos que são reportados através das dioceses, através dos nossos contactos, dos nossos parceiros que temos no terreno. Mas há muitos casos que, infelizmente, não chegam ao nosso conhecimento. Portanto, é também importante nós frisarmos aqui este ponto. Mas é também importante dizer, Paulo, que destes 23 raptados que referi há pouco, um foi brutalmente assassinado. Alguns dos episódios mais graves ocorreram em outubro. Sim, e num desses casos houve então o assassinato de um jovem noviço beneditino, portanto foi no dia 17 de outubro. Nesta altura, portanto neste dia foram raptados 3 jovens monges, um deles seria morto, os outros depois seriam libertados 3 dias mais tarde e tudo indica, Paulo, que foram os pastores nómadas Fulani que estão de facto nos últimos tempos têm vindo a assumir cada vez mais um papel mais ativo, com maiores ameaças perante a comunidade cristã, e os outros 2 religiosos foram então libertados 3 dias mais tarde. E houve também o caso de 3 religiosas que foram raptadas. Sim, poucos dias antes houve 3 irmãs que foram então raptadas, também por homens armados. 2 das religiosas pertenciam à congregação das Filhas Missionárias da Mater Ecclesia e a terceira pertencia à congregação do Senhor Ressuscitado. Infelizmente, para além da questão dos raptos, a violência parece ter-se tornado também no padrão normal
da vida na Nigéria nos últimos tempos e tem sido amplamente, aliás, denunciada pela Fundação AIS aqui em Portugal. Estou a recordar-me, por exemplo, da apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, no dia 22 de junho, na Assembleia da República, em Lisboa, em que um sacerdote nigeriano testemunhou de viva voz, Catarina, o que se passa no seu próprio país. Sim, Paulo, é verdade, e portanto foi muito impressionante ouvirmos o seu relato, o seu testemunho. Portanto, o padre Bernardo Advuco apresentou então um testemunho muito forte do que significa viver neste país, do que significa viver na Nigéria, onde efetivamente não há liberdade religiosa e onde os próprios sacerdotes e as irmãs são cada vez mais o alvo principal destes ataques dos grupos terroristas ou então de malfeitores. Obrigado, Catarina. Vale a pena, de facto, recuperar um pouco um excerto desse testemunho. O padre Advuco, um espiritano a viver em Portugal, recordou perante todos, na Casa da Democracia, aqui no nosso país, algumas das situações de violência extrema que têm ocorrido sobre padres, sobre os cristãos no seu país, e deixou a todos uma pergunta perturbante. No dia 19 de junho do ano 2022, ano passado, 2 igrejas foram atacadas. E neste ataque, 3 pessoas morreram. 30 pessoas foram raptadas. Podemos falar da liberdade religiosa neste sentido? E no dia 17 de abril deste ano, os terroristas atacaram uma comunidade cristã no sul de Kaduna à noite. E neste ataque, 33 pessoas morreram e 40 casas foram queimadas. Podemos ainda falar da liberdade religiosa nesta zona da Nigéria? E no dia 7 de maio deste ano, os terroristas também raptaram 25 pessoas durante a celebração e mataram uma pessoa. Podemos falar da liberdade religiosa nesta zona da Nigéria? Mas temos que notar uma coisa, que no meio das tentações, perseguições contra os cristãos do sul da Kaduna, ainda a fé é viva. Domingo, a igreja está sempre cheia. Foi o padre Bernardo Advuco, um sacerdote nigeriano a viver em Portugal, a denunciar alguns casos recentes de violência contra os cristãos no seu país. Ele referiu muito especificamente a região de Kaduna. Pois bem, Dom Mathieu Ndagozo é o arcebispo de Kaduna e há uns meses ele participou numa conferência, uma conferência online, organizada pela Fundação AIS Internacional, e falou também desta questão. O bispo apontou mesmo o dedo aos responsáveis governamentais, acusando-os de falharem no seu dever de proteção das pessoas, das populações. Vale a pena recuperar também as suas palavras. Our government has failed us completely. I think it is the absence of good government that is causing this, for sure. You're not safe in your house, you're not safe on the road, you're not even safe in the air. 2 months ago, the bandits attacked a train on the tarmac. And so because of that, no flights into Kaduna. In the last 3 years, 7 of my priests have been kidnapped, 2 have been killed. 1 has been in captivity since the 23rd, for 3 years, 2 months. 4 have been released. As I talk to you now, 50 of my parishes in the rural areas, the priests cannot stay in their rectories because they are targets because they see them as big people that if they kidnap them, they will give money. Today, I cannot go on pastoral visits the way I normally do. My priests cannot go to villages and say masses for the people.
So these are the effects. Now, for 3 years, a lot of people cannot go to farm, and therefore they cannot feed themselves. With this insecurity, they cannot go around, and therefore people have been starved sacramentally. You know, they don't have the access to the sacraments. Estas palavras do arcebispo de Kaduna e anteriormente do padre Bernardo Adukvo ajudam a perceber a importância, eu diria mesmo a urgência, das várias campanhas que a Fundação AIS tem lançado sobre a questão da perseguição religiosa no mundo. E por estes dias tem estado a decorrer aqui em Portugal e também em vários países uma dessas iniciativas, que é a Red Week, a Semana Vermelha. O objetivo é sempre o de alertar as pessoas, Catarina, para esta realidade. Sem dúvida, Paulo, e essa é também a nossa missão, não é? Portanto, o nosso objetivo, ou o objetivo desta Red Week é, de facto, sensibilizar, chamar a atenção, combater a indiferença da sociedade face a esta questão, face a este tipo de realidade, e também, por isso, temos estado, então, a fazer, então, a apresentação do relatório da liberdade religiosa em várias dioceses, com este objetivo sempre de chamar a atenção da sociedade para o que está a passar relativamente à questão da liberdade religiosa. Setúbal, Porto, Braga e Évora são algumas das dioceses onde a Fundação AIS tem estado a apresentar este relatório e de que vamos dar conta aqui no nosso programa ao longo das próximas semanas. Um dos momentos mais simbólicos da Red Week aqui em Portugal foi a iluminação de vermelho do monumento ao Cristo Rei em Almada e que marcou, de certa forma, o arranque no nosso país desta semana de sensibilização para a perseguição religiosa no mundo. O cardeal Dom Américo Aguiar esteve presente e falou da importância do trabalho, da missão da Fundação AIS e também da generosidade dos benfeitores que mantêm viva esta obra de ajuda à Igreja que sofre em tantos lugares do mundo. O trabalho da Fundação é essencial, a formação e a informação dos cidadãos é essencial e por isso estes relatórios ajudam a que nós não nos esqueçamos que as coisas estão a acontecer. Nós podemos estar mais ou menos sossegadinhos, estamos aqui à beira-mar plantados, com a proteção de Nossa Senhora e do Cristo Rei, já agora também, mas lá longe, há homens, mulheres e crianças a morrerem, a fugirem da guerra, a serem perseguidas, a serem desrespeitadas em tantas áreas e por isso só podemos rezar, aumentar a nossa oração, a nossa partida e agradecer à doutora Catarina Martins e a toda a família da Fundação o trabalho que fazem e que, olhem lá, se nós não agradecermos devidamente, tenho uma certeza que Deus vai agradecer na medida certa. Por isso, o nosso agradecimento, a certeza do reconhecimento da parte de Deus e bom trabalho e esperemos que um dia, no relatório de 2000 e não sei quantos, a doutora Catarina Martins diga, olhem, não há relatório, não há nada a dizer, o que está tudo resolvido. Portanto, esse é o objetivo do nosso trabalho. Não tenho muita fé que isso aconteça a breve trecho, mas é para isto que temos de trabalhar, é para isto que temos de honrar e também agradecer a partilha de todos e de cada um. Foi o cardeal Dom Américo Aguiar no excerto da sua intervenção no Santuário do Cristo Rei. Nós temos uma entrevista com ele que vamos exibir a partir da próxima semana. A Red Week de que temos estado aqui a falar tem servido também para a apresentação, como já referi, em várias dioceses, do relatório da Fundação AIS sobre a perseguição religiosa no mundo. Este relatório é um documento muito completo, eu diria mesmo fundamental para quem se interessa por esta temática. Seria bom, Catarina, que os nossos telespectadores também se interessassem por e também conhecessem este relatório, este documento. Sem dúvida, Paulo, e aproveita, aliás, para deixar aqui o desafio a quem está lá em casa a ver-nos neste momento, para conhecer detalhadamente este relatório. Este relatório está disponível totalmente gratuitamente no nosso site, na nossa página de internet, portanto, e convido cada um dos nossos telespectadores a ver país a país, ver região a região, portanto, no fundo, descobrir o que é que este relatório, que é de facto muito longo e muito intenso e com muita informação, o que é que cada país diz, o que é que acontece, os incidentes, portanto, convido de facto a visitar a nossa página de internet e ver este relatório em detalhe. A liberdade religiosa é fundamental. Em muitos países, por causa da intolerância, os padres e as irmãs não conseguem realizar convenientemente o seu trabalho, a sua missão. São perseguidos e isso é intolerável. Por vezes nem dá para imaginar o que seria
de certas populações em certos países se não houvesse por lá sacerdotes e religiosas cuja única ambição é de estarem ao lado dos mais pobres, dos mais necessitados, dos mais frágeis da sociedade. E digo isto para apresentar uma mulher excepcional, a irmã Teresa, uma religiosa que no Ghana, um país de África, tem resgatado da morte crianças que nascem com algum tipo de deficiência. Catarina, que história é esta? Bom, Paulo, esta é de facto uma história extraordinária, com uma mulher extraordinária. Portanto, as crianças que nascem no Ghana com algum tipo de deficiência, quer seja mental, quer seja física, são muitas vezes rejeitadas pela própria família, portanto, que olham para elas como alguém que, sendo assombrado ou que seja maligno. Portanto, é um preconceito que é alimentado pela sociedade e que tem sido então combatido por esta mulher extraordinária que é a Irmã Teresa. Juntamente com as outras 15 religiosas da Congregação das Irmãs Marianas do Amor Eucarístico, a Irmã Teresa Mumuni tem desenvolvido um trabalho absolutamente notável neste país africano. Recentemente, a Irmã esteve na sede internacional da Fundação AIS, na Alemanha, e falou desta aventura de amor que começou, Catarina, há cerca de 15 anos. Exatamente, Paulo, já há 15 anos, então, quando esta irmã foi ao Ghana, depois de ter estado em missão na Nigéria, portanto, a convite do bispo da Diocese de Wendi e sensibilizada perante o que ela viu, portanto, o destino trágico de tantas crianças que eram abandonadas pela família, portanto, tantos meninos bonitos, que é a expressão que ela usa no nosso filme, portanto, a irmã então ficou sensibilizada e começou então por alugar uma pequena casa a uma família muçulmana e aos poucos foi trazendo crianças para casa, transformou essa casa num autêntico lar, quer para as irmãs, quer para estas crianças que eram então abandonadas e que são olhadas muitas vezes de uma forma, são rejeitadas, não é? Pela própria família logo que nascem. Mas são rejeitadas porquê? Bom, Paulo, são muitas as razões que fazem com que estas famílias rejeitem estas crianças. Ou porque elas não falam, ou porque elas não andam. Portanto, para as famílias, portanto, para a sociedade no Ghana, são inúmeras as circunstâncias que levam, de facto, a esta rejeição destas crianças. Por exemplo, se uma mãe morre no parto, automaticamente a criança é rejeitada pela família, porque ela é olhada como maligna. Portanto, são crenças que existem na sociedade. E, portanto, neste caso, o que acontece é que o próprio hospital liga de imediato para a congregação da irmã, a Teresa, que vai então recolher esta criança, vai buscar esta criança ao hospital. Não é fácil, de facto, combater este tipo de mentalidade que vai passando de geração em geração, mas as irmãs, ao todo são apenas 15 religiosas, elas têm demonstrado que, por mais enraizadas que estejam estas ideias na sociedade, é sempre possível fazer alguma coisa. O pior seria mesmo baixar os braços, ceder à resignação. E neste momento, Catarina, quantas crianças é que estão ao cuidado das irmãs? Bom, Paulo, neste momento são 120 crianças que estão ao cuidado das irmãs e elas procuram alargar ainda mais a sua casa, neste sentido, terem também maior capacidade para conseguirem dar uma segunda oportunidade a todas estas crianças que são rejeitadas pela família. Estamos a falar do trabalho excepcional da Irmã Teresa no Ghana, um trabalho que é, importa também sublinhar isso, apoiado pela Fundação AIS. Sim, Paulo, este trabalho de facto da Irmã Teresa e das irmãs é apoiado diretamente pela AIS, nomeadamente através da construção de um mosteiro, portanto, para as irmãs, e as necessidades, infelizmente, e como é fácil os nossos telespectadores perceberem, as necessidades são muitas por ali. Por exemplo, as irmãs precisam de ter um veículo para o transporte das crianças quando elas necessitam de ir ao hospital, por exemplo, elas precisam de roupa, quer para os meninos, quer para as meninas. Portanto, elas precisam de muitas coisas e é aí que entra, de facto, a Fundação AIS. Por exemplo, também, Paulo, neste momento, também precisam de um espaço para acolher as noviças, porque este exemplo que as irmãs estão a dar está a fazer com que haja um aumento das vocações de jovens que também querem entrar para esta congregação e que sonham também com este apoio direto a estas crianças. Portanto, é preciso também ajudar na construção de uma escola, é preciso ajudar na construção de uma clínica, portanto, muitos projetos que as irmãs têm com esta vontade de ajudar, de facto, estas crianças que são rejeitadas pela família. Isso é fantástico. Isto também quer dizer que, para quem nos está agora a ver neste momento, que pode ajudar também a Irmã Teresa nesta missão que é extraordinária de salvar crianças abandonadas
de salvar as crianças rejeitadas no Ghana. Sem dúvida, Paulo, e aproveito e deixo aqui este desafio, este pedido direto a quem nos está a ver lá em casa, se puderem, para ajudar a Irmã Teresa, a ajudar a congregação, a acolher mais crianças, a ajudar diretamente estas crianças que são abandonadas pela sua família e que precisam da nossa ajuda. Por isso, quem quiser ajudar, desafio a contactar-nos e dizer que quer apoiar em concreto este projeto no Ghana. Muito bem, fica aqui este desafio. E agora, em menos de um minuto, vamos escutar a Irmã Teresa. Nós já sabemos, ela salvou muitas crianças da morte, ela continua a salvar crianças rejeitadas pelas famílias, pela sociedade, e ela precisa e muito de ser ajudada. If they cannot speak, they say they are evil children, you think they should kill the child. If they are born twins, they say they are evil, they don't want them, you think the child should be dead. They are created as human beings. It's God who created them. We did not create them. We have no right to lay our hands on anybody. But if God wants them to live for 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, we will do our best. Our congregation is dedicated in rescuing these children. The help that Church in Need gave us was to build the convent, which is our mother house for the sisters. God bless you all for all your donation. We keep our benefactors every day in our prayers. No início do programa nós escutámos o cardeal Joseph Coutts, o arcebispo emérito de Karachi, a lembrar a forma carinhosa como foi recebido aqui em Portugal há 8 anos, quando esteve no nosso país a convite da Fundação AIS. Ele falou disso no Vaticano, onde esteve recentemente para participar no Sínodo dos Bispos. O cardeal falou para o nosso programa, mas deixou também alguns alertas, nomeadamente para o risco de o seu país, o Paquistão, poder ser contagiado pelo extremismo oriundo que vem, Catarina, do vizinho Afeganistão. Exatamente, Paulo, mas não só. Portanto, ele, de facto, Dom José Coutts manifestou a sua preocupação pela situação da comunidade cristã no Paquistão, mas também falou expressamente desse risco de contágio que existe, desse contágio extremista que vem do país vizinho, do Afeganistão, por causa dos talibãs, que, como sabemos, tomaram o poder neste país, não é? E isso, de facto, não é uma boa notícia para os cristãos. Normalmente, multidões radicalizadas significam muitas vezes ataques e violência. Aliás, ainda recentemente houve, em agosto, incidentes gravíssimos em Jaranwala, no Paquistão, com mais de 2 dezenas de igrejas e centenas de casas de cristãos atacadas, destruídas ou vandalizadas. E tudo isso por causa de uma falsa acusação de blasfémia. Sim, Paulo, e Dom José Coutts falou exatamente também desse episódio, que é de facto revelador do que vivem, da forma como vivem os cristãos no Paquistão. Portanto, o arcebispo emérito de Karachi, Dom José Coutts, falou de que nos incidentes de Jaranwala, de facto, e em muitos outros lugares, quando ocorrem então estas acusações de blasfémia, normalmente as multidões são instigadas a agir. Muitas vezes a violência acaba por se tornar completamente descontrolada e ele diz que basta alguém usar o altifalante da mesquita para agitar e para provocar as populações que acabam por, portanto, informando-nos naqueles altifalantes, informando que houve cristãos que insultaram o profeta, que insultaram o Corão e isso é o rastilho para essa violência. Sim. Já iremos escutar o cardeal Coutts a referir isso mesmo, mas na entrevista com a Fundação AIS, que é uma parceria com a agência Eclésia, o prelado fez questão de recordar também a visita a Portugal em 2015 e foi a convite da Fundação AIS. É verdade, Paulo, e de facto foi uma viagem muito preenchida, não é? Uma visita muito preenchida, que o Dom José Coutts falou da situação da comunidade cristã no Paquistão, de como vivia. Na altura, e já foi há 8 anos, tivemos em diversos eventos juntos, nomeadamente tivemos na Ronda da Lapinha, em Guimarães, portanto, que é uma manifestação, uma das mais antigas manifestações em Portugal de fé, e ficou de facto encantado, quer com a generosidade, com a simpatia, mas também com a proximidade dos portugueses relativamente a esta questão dos cristãos perseguidos no mundo. Muito bem. Já foi, portanto, há 8 anos, mas ele não esquece. Dom José Coutts fez questão de falar desta visita a Portugal nesta entrevista que agora concedeu à Fundação AIS quando esteve no Vaticano para participar nos trabalhos do Sínodo dos Bispos. O cardeal vai falar disso, mas primeiro vai ainda apontar o dedo à tal ameaça extremista que vem do Afeganistão. E tudo isto porque respondeu uma pergunta que lhe fizemos. Como é que está a situação dos cristãos no Paquistão?
The situation is more or less the same, because the problem is not the government, it's what is happening in our neighboring country, Afghanistan, where this very extreme form of Islam, the Taliban, we now have Pakistani Taliban. So they have a very narrow ideology and a way of doing things. It is not the common Muslims who are troubling us. But we also think recently, about a month ago, when the Christian area was attacked by Muslims, that there was somebody behind it who instigated. And, you know, for us, it's not like in Europe. Religion is very much alive. And even if you say anything against somebody's religion, everybody gets very angry. So in Europe, no, that is not a problem. You don't talk about religion. Of course. So it's a different mentality that the people have. So somebody went and used the loudspeaker from the mosque to announce that some Christians have insulted the Quran and then saying, come on, Muslims, you must save your faith. And this is how it started. Otherwise, they were all living together peacefully. So these things happen sometimes, and always in the back of our minds, we have that tension. Where will it happen again? When will it happen? But otherwise, we have many other problems. We have an interim government. We are waiting for new elections in January. Hopefully in January, we will elect a new government. And already we are now creating awareness that we are Christians in the country. We are, when you say minority, we are not immigrants. We belong to this country and we are on the same level with the Muslims. And we want a greater participation in the political process also. So we have our struggles, we need your prayers. I remember when I came to Portugal some years ago, the people were so good, and the Church in Need has been helping us in different ways. So we need your prayers also. So please keep us in your prayers, and we will pray for you. God bless you. Foi Dom José Coutts e a boa memória que tem de Portugal e dos portugueses. Antes disso, o arcebispo emérito de Karachi alertava para o risco do contágio extremista vindo do Afeganistão. Mas o que é que está a acontecer neste país? Os nossos colegas do Rome Reports vão ajudar-nos a compreender a preocupação do cardeal. O Afeganistão, que os talibãs controlam desde 2021, está num caos, havendo mais de 3 milhões de deslocados internos e mais de 5 milhões de refugiados, de pessoas que fugiram para os países vizinhos. E um deles é, claro, o Paquistão. The people of Afghanistan are facing one of the biggest migration crises in the world. The country has had over 40 years of war, and the situation only worsened when the Taliban seized control of the capital city in 2021. According to the United Nations, over 3 million Afghans have been internally displaced within the country over the last year, and over 5 million have fled to neighboring countries. During the Angelus, the Pope brought even more international attention to the issue. Come pure i profughi afghani che hanno trovato rifugio in Pakistan, ma ora non sanno più dove andare. Pakistan has become home for millions of refugees, but now the government in Pakistan is ordering 1.7 million undocumented Afghans to leave, citing a dramatic increase in violence. But the Taliban is not the only concern for those living in or returning to Afghanistan. Since last month, thousands of Afghans were killed by a series of devastating earthquakes on the west side of the country. We've got reports of more than 3,700 homes completely destroyed, around 5,000 homes that have been severely damaged. So this is affecting, several thousand families in fairly remote, impoverished communities as well. As the situation of the people in Afghanistan intensifies, Pope Francis prays for the suffering to end and asks everyone to join him. Do Afeganistão e desta crise com o vizinho Paquistão, vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele traz-nos sempre uma história da vida da Igreja nesta região do mundo.
Os santos são universais e a prová-lo está o facto de também aqui em Macau, na semana passada, se terem celebrado 2 santos muito queridos dos portugueses. Foram eles, no dia 6 de novembro, São Nuno de Santa Maria, o nosso Dom Nuno Alves Pereira, o santo contestável português, e no dia 11 de novembro, São Martinho de Tours, que em Portugal apenas é conhecido por São Martinho. No dia 6 de novembro, Dom Nuno Alves Pereira foi assim celebrado com missa ao final do dia na igreja da Sé Catedral, e no dia 11, também em missa, foi celebrado São Martinho de Tours. Neste ponto é aqui também realizado o Magusto, não apenas em apenas um local da cidade, mas em vários locais da cidade, até porque a comunidade portuguesa de Macau está espalhada nas 3 ilhas que constituem este território, região administrativa especial da China, a Península de Macau e as ilhas da Taipa e de Coluane, onde tantas associações também realizam o Magusto. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa de hoje. Na segunda parte nós vamos falar da viagem que a Catarina fez com um grupo de outros diretores da Fundação AIS até à Síria, um dos países centrais da campanha de Natal deste ano da Fundação AIS. E para falar da importância desta campanha, vamos conhecer também famílias cristãs que conseguiram dar uma volta nas suas vidas graças a projetos de microcrédito da Fundação AIS. E vamos mesmo a fechar o nosso programa, escutar uma irmã do Burkina Faso, que tem uma forma muito, mas mesmo muito peculiar de agradecer a ajuda que tem vindo a receber dos benfeitores da Fundação AIS. Para saber como é que ela agradece, tem de ficar por aí até ao fim do programa. Para já, vamos para um breve intervalo. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Na semana passada dissemos que a Catarina tinha estado recentemente na Síria, numa viagem de trabalho, juntamente com outros diretores de outros secretariados internacionais da Fundação AIS. Uma viagem que serviu para a instituição se aperceber do andamento no terreno dos diversos projetos de apoio à comunidade cristã e para fazer com que essa ajuda se torne ainda mais eficaz junto de uma população que vive uma situação de quase calamidade após mais de 12 anos de guerra. Nós vamos falar desta viagem e com isto estamos também a focar já a nossa atenção na campanha de Natal que este ano tem como objetivo o apoio aos cristãos da Síria, mas também do Líbano e da Terra Santa. Falemos então da viagem à Síria. Foram, Catarina, 3 dias muito preenchidos. Sim, muito intensos, Paulo. De facto, foram dias preenchidos em que esta delegação da AIS visitou 2 cidades, a Damasco, que é a capital da Síria, e Homs. Em ambas as cidades visitámos congregações religiosas, paróquias, tivemos com famílias, tivemos com aquelas pessoas que fazem parte da comunidade cristã nestas 2 cidades e vimos, Paulo, infelizmente, vimos que a fome neste momento na Síria é de facto uma realidade e que tem vindo a desfigurar ou a tornar diferente a imagem que nós tínhamos da Síria e esta imagem está a deteriorar-se de ano para ano porque a guerra infelizmente continua. A guerra e também as sanções económicas impostas ao regime de Bashar al-Assad. Tudo isto está a conduzir, podemos dizer, a Síria para a miséria. Sim, sem dúvida, Paulo. E de facto as imagens, o que eu vi da Síria é impressionante. Portanto, é um país sem dúvida destruído. Nós vemos a população que vive em total desespero, que vive face a esta crise económica que estão a viver, estão de facto desesperados. É a pobreza extrema que estamos a falar. Portanto, os jovens, quase todos os jovens com quem eu falei, todos eles disseram que queriam sair, portanto, não viam futuro na Síria. Os mais idosos estavam como que esperançosos que houvesse alguma mudança nos próximos tempos e, portanto, não falavam em sair, mas todos eles esperam que, de alguma forma, as coisas mudem, entretanto, mas, Paulo, falando muito honestamente, penso que é muito difícil as coisas mudarem nos tempos mais próximos. Mas porquê é que é tão difícil, então, as coisas poderem melhorar? Bom, Paulo, é difícil sair-se desta espiral de pobreza que a Síria entrou, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer que grande parte da Síria está destruída. Portanto, os combates foram muito violentos, foram casa a casa, rua a rua, portanto há uma extensão enorme da cidade de Damasco, por exemplo, que está destruída, mas há uma grande extensão do país que está destruído. Portanto, tudo isto tornou a situação das famílias extremamente difícil. Portanto, são muitos anos de guerra, como eu disse há pouco, portanto, já vamos no 12º ano de guerra, e nestas condições, e ainda por cima com as sanções económicas que o país as sanções económicas que foram impostas pelo Ocidente ao regime de Bashar al-Assad, estão a tornar ainda mais difícil, portanto, é praticamente impossível fazer renascer a Síria. E por isso mesmo, a Fundação AIS lançou neste Natal, e uma vez mais, uma grande campanha de solidariedade, de socorro para com os cristãos da Síria. Depois da viagem a este país, eu tenho a certeza que a Catarina se aperceberá agora melhor do que todos nós, de que esta é mesmo uma campanha vital.
Sem dúvida, Paulo, e de facto nós recebemos muito frequente, praticamente quase todas as semanas nós recebemos informações do que se está a passar na Síria, mas vermos com os nossos próprios olhos o que está a passar neste país é completamente diferente e de facto não há nada como falar diretamente com as pessoas, nomeadamente, por exemplo, falar com mães que estão desesperadas porque não têm o que dar de comer aos seus filhos, perceber que os jovens de facto não veem esperança no seu país e querem sair do país. Portanto, tudo isto, Paulo, eu posso dizer que esta de facto é uma campanha vital para este país, é uma campanha vital para a sobrevivência da própria comunidade cristã neste país. E penso, é a minha convicção, Paulo, de que de facto a Síria não pode ficar sem cristãos. Não nos podemos esquecer que é ali, à entrada de Damasco, que se deu a conversão de São Paulo. Exatamente, e foi precisamente em Damasco, a capital da Síria, que a equipa de diretores da Fundação AES, a Catarina, foi acompanhada nesta viagem pelos responsáveis de outros secretariados, o do Reino Unido, da Austrália, de França e do Chile. Foi aí que ela se encontrou com um casal de professores que representa, de alguma forma, a ruína em que está a Síria. Quer partilhar connosco, com os nossos telespectadores, esta história, Catarina? Claro que sim, Paulo. Portanto, esta é uma família, então, um casal de professores que vivem em Damasco, com 4 filhas. Portanto, cada um destas pessoas, deste casal, recebe cerca de $20 por mês, portanto, qualquer coisa como 18 euros, portanto, que é manifestamente impossível conseguir alimentar a família toda. E é aqui, Paulo, que entra a Igreja e o trabalho extraordinário que a Igreja faz, porque é a Igreja que os auxilia, a eles e a todas as famílias cristãs que precisam. As filhas deles, por exemplo, vão estudar para a paróquia, porque é na paróquia que existe um gerador, é na paróquia que conseguem ter eletricidade para poder estudar. Portanto, é aqui, a Igreja torna-se de facto o centro vital e fulcral para a sobrevivência da comunidade cristã e, portanto, todas as famílias estão muito centradas na Igreja, porque é de facto a Igreja que ajuda e está mesmo de facto a ajudar as pessoas a poderem sobreviver e a ultrapassar este momento tão difícil da Síria. As filhas deste casal de professores, que a Catarina referiu agora, vão para a Igreja porque é aí que têm eletricidade para poderem estudar. Em casa já não há, mas falta também a luz elétrica quase todos os dias da semana em praticamente todo o país. Sim, Paulo, não há eletricidade praticamente, portanto os frigoríficos, por exemplo, deixaram de ter uso, são até um símbolo do que já foi, portanto este símbolo da miséria, porque não há eletricidade para ter a comida e para ter os frigoríficos com comida, portanto falta a luz, falta muitas vezes a água corrente, falta os combustíveis e estamos agora a chegar ao inverno e os combustíveis são essenciais para as pessoas poderem sobreviver ao frio intenso que se faz neste país, não é? Portanto, é fácil encontrarmos pessoas desesperadas, pessoas que sem esperança no futuro, famílias que viviam bem, que faziam parte, de facto, da chamada classe média da Síria, que neste momento estão a viver uma perfeita miséria. Mas como é que se sobrevive nestas condições? Bom, Paulo, a resposta a isto vem da solidariedade. É, de facto, extraordinário o trabalho que a Igreja faz, é extraordinário que as famílias possam, de facto, contam com a Igreja para as ajudas, para poderem sobreviver, mas também muitas famílias já têm familiares fora a viver no estrangeiro e elas vão mandando com frequência dinheiro e é isso também que possibilita algumas famílias a permanecerem, mas depois vem de facto esta ajuda extraordinária da Igreja e aí, Paulo, de facto consegui perceber que a nossa ajuda faz a diferença, porque as pessoas pediam-nos, por favor não se esqueçam de nós, por favor não nos abandonem, não nos deixem sós, portanto para além das orações, Paulo, eles pediam de facto ajuda para poder sobreviver, porque sem a ajuda do exterior, sem a ajuda de instituições como a Fundação AES, é praticamente impossível a comunidade cristã poder sobreviver e, por isso, diria antes, mais de pedir, talvez suplicar-nos ajuda para não nos esquecermos deles. Fica aqui o compromisso, nós vamos continuar a falar desta viagem nas próximas semanas. Estamos focados na Síria e na campanha de Natal deste ano da Fundação AES, de apoio não só a este país, mas também ao Líbano e aos cristãos que vivem na Terra Santa. A Catarina falou há pouco de Damasco, uma das cidades que visitou, juntamente com os outros diretores da AES. Damasco, a capital da Síria, uma cidade ainda com memórias de guerra em todo o lado. Isso vê-se nos prédios, ainda com marcas de destruição, nos prédios que foram arrasados e continuam destruídos, mas também se vê isso no olhar das pessoas, no olhar triste das pessoas. Vamos agora ao encontro de John Susani. Ele vive com a mulher e os filhos num cemitério. وقت كنا صغار تعلمت مصلحة الألمنيوم، صرت منيح بالمصلحة
كانت أمورنا كتير منيحة وصار مثل الحلم. بلحظة صار في قواص إنه المحل ما في شيء، خلص راح، هربنا. هلا أنا ساكن هون بمدفن. بالأعياد نفتح الأبواب، بعيد من هون توفى، فأنا بقوم مراسم الدفن. على أنا من جوا حازة بنفسي إني أنا معيش أولادي بمدفن. ما عم تشوفي شيء حلو، أسود، ما فيني أشوف أو ما بقدر لين أولادي بالشارع. مرت علي لحظات أضعف، بس أنا كتير بصلي. المشروع كان نقطة تحول بحياتي، اشتروا لي العدة. أخذت محل، بلش يجيني شغلات صغيرة. ماني مثل أول، ماني عتلان هم شو بدنا ناكل بكرة. يسوع دائما معي، يسوع حاميني. أشكر الACN على دعمهم لإلي بفتح المحل. كان كتير دعمهم حلو بالنسبة لإلي، فبتمنى من الACN كمان يدعموا ناس غيري، لأنه في كتير ناس بحاجة. كتير بتشكركم، بتشكر الACN. John Susani é um rosto da tragédia em que se encontra a Síria. Antes da guerra ele tinha uma oficina de alumínios. Um dia perdeu tudo a ponto de agora viver com a família num cemitério. Era isso ou então ser sem abrigo. Mas a sua vida, como vimos também, já está a mudar. E tudo graças aos projetos de microcrédito, Catarina, que são apoiados pela Fundação AIS. É verdade, Paulo, e de facto são estes projetos de microcrédito, como tudo indica, não é? O nome indica, portanto, damos pequenos créditos, um microcrédito, portanto, muito pouco dinheiro para que estas pessoas consigam, de facto, reerguer a sua vida, não é? Reerguer o seu negócio, como é o caso do que nós vimos aqui. Portanto, isto é feito em situações muito específicas, não é? Portanto, em países com esta questão, por exemplo, a viver, como a Síria, nem guerra. Mas pronto, mas este microcrédito é de facto um instrumento fundamental para reerguer a vida das pessoas. E estes projetos têm sido, de facto, da Fundação AIS aqui na Síria, têm tido um impacto tão positivo na vida das pessoas e de facto, os resultados são extraordinários. E isso viu-se, aliás, na história deste senhor que vive no cemitério. Isto é um bom exemplo disso mesmo, não é? Sim. Portanto, este microcrédito permitiu, por exemplo, como este caso que nós vimos, este John Susani, ter de facto uma nova oficina, comprar agora algum equipamento e já está até a angariar os primeiros clientes, e isso é de facto extraordinário. E este é um exemplo extraordinário, Paulo, de com muito pouco se podem fazer grandes coisas e podemos de facto atuar e mudar a vida das pessoas. John Susani, a mulher e os filhos ainda vivem num cemitério, mas sonham já com uma vida normal, com trabalho, com uma casa a sério. Eles são pessoas concretas, são uma família concreta que a Fundação AIS tem vindo a ajudar na Síria. Mas há centenas, há milhares de outras pessoas, de outras famílias que precisam também de ajuda. E daí, Catarina, esta campanha de Natal da Fundação AIS. Sim, Paulo, esta campanha que pretende, no fundo, resgatar as vidas desta comunidade cristã na Síria, que quer ajudar estas pessoas que estão, de facto, na miséria e que precisam, sem dúvida, da nossa solidariedade, portanto, da nossa solidariedade enquanto cristãos, enquanto irmãos na fé. E, por isso, é precisamente isso que nós estamos, neste momento, a pedir aos nossos benfeitores e amigos aqui em Portugal, para que juntos
rezemos por esta comunidade, por estes cristãos da Terra Santa, por estes cristãos da Síria, mas também os do Líbano, que estão de facto a passar por momentos tão difíceis. Portanto, o que eles nos pedem em primeiro lugar, Paulo, é sempre as orações, mas também precisamos, claro, de os ajudar materialmente para que possam de facto sair desta situação de miséria em que se encontram, e nós não podemos de facto deixar ignorar e deixar que a comunidade cristã desapareça da Síria e da Terra Santa. Muito bem, então para quem nos está a ver lá em casa, como é que é possível colaborar com a Fundação AES nesta campanha de Natal que é assim tão urgente? Bom, Paulo, é muito simples e convida quem nos está a ver lá em casa que vá à nossa página de internet ou que nos ligue e que queira, pergunte por mais informações, porque nós temos mais informações do que estas que estamos aqui a dar, porque o programa é sempre curto para tanta informação. Mas convido, vão à nossa página de internet, liguem-nos e ajudem, de facto, a comunidade cristã a poder sobreviver. Nós, como dizemos aqui tantas vezes no nosso programa, é nestes momentos de necessidade que percebemos quem são os nossos amigos, e neste momento é a comunidade cristã no Médio Oriente que precisa da nossa ajuda, que precisa da nossa solidariedade. E por isso, muito obrigada pela vossa ajuda. Os nossos amigos pedem-nos ajuda. Amigos como a irmã Sâmia, que trabalha em Homs, na Síria, e que continua a dar catequese, continua a ajudar grupos de crianças que mal conhecem outra realidade do que a da pobreza, das cidades em ruínas, do que a guerra. Ela está lá, na Síria, e pede-nos ajuda. اسمي سامية جريش. بعيش اليوم بحمص سوريا، هالمدينة اللي دمرتها الحرب من 8 سنين. هالحرق اللي هيدا الشيء اللي خلى كتير من العائلات انهم يفقدوا الامل. بالرغم من الدمار اللي بيحيط فينا بهالمدينة لحتى نرجع نبنيها. أنا راهبة. بالرسالة منفتش عن الناس الأكثر حاجة وعوز للخدمة. بشتغل أنا مديرة حالياً بمركز حبة الخردل للأطفال اللي عندهم الإعاقة الذهنية. كمان بمرافقة الشبيبة بالتعليم المسيحي والكنيسة. بنفس الوقت نحن منحاول نرجع نحسسهم إنه الله بعده موجود، وإنه بفضله وبالصلاة نحن منقدر نتحمل هالظروف الصعبة. بداية دعوتي بحثت لحتى أن يكون أخت أعيش الحياة الروحية والحياة الرسولية. وضعتني الحرب بامتحان صعب. الجزء الكبير بحياتنا اليومية هو إنه نهتم بالشعب اللي أكثر حاجة، اللي هو كمان بجسد محبة الله على الأرض. نتشكر اليوم جمعية الICN على كل الدعم والمساعدة. Foi a irmã Sâmia, mais um rosto da Igreja que na Síria, no Líbano, na Terra Santa, precisa da nossa ajuda. É para eles que se lançou a campanha de Natal deste ano. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas vamos ainda ao encontro de uma religiosa, a irmã Anne-Marie. Ela está no Burkina Faso, em África. A sua congregação também tem sido ajudada pelos benfeitores da Fundação AES e recentemente ela esteve de passagem pela sede internacional da Fundação AES na Alemanha e resolveu agradecer tudo aquilo que os benfeitores têm feito por ela, têm feito pela sua congregação, têm feito pela Igreja que sofre no mundo. E a irmã cantou. Nous vous disons merci, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, pour nous, pour l'Église et pour le monde. À vous, nos bienfaiteurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Nous vous disons merci,
Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, pour nous, pour l'Église et pour le monde. E assim, com este muito obrigado, cantado pela irmã Anne-Marie do Burkina Faso, um muito obrigado aos benfeitores da Fundação AIS, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto também consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.